demais, amigos! Hoje nós comentaremos uma obra fantástica, não recomendada para estômagos sensíveis, Laranja Mecânica, de autoria do inglês Anthony Burgess. Laranja Mecânica é considerada uma verdadeira referência em termos de obra de ficção, intitulada como distopia, ou melhor, classificada como distopia. E o que é distopia? É uma realidade imaginária carregada de extrema opressão e privações. Então, os personagens vivem numa sociedade completamente distorcida, opressora ao extremo. No caso do personagem principal, trata-se de um adolescente que em casa ele finge ser um rapaz de excelente índole, bom moço, é a fantasia que ele usa para os seus pais. No entanto, à noite, enquanto seus pais dormem, ele sai de casa para cometer crimes. Ele lidera uma gangue de adolescentes, que esses adolescentes ele intitula de drugs. Interessante porque, contraditoriamente, durante a noite, o rapaz ele comete estupros, assassinatos, latrocínios, enfim. Então, é um livro em que o autor narra com riqueza de detalhes todos os crimes cometidos pelo personagem principal. Só que a hora do autor, ou melhor, a hora do personagem criminoso, o adolescente, chega, ele é preso. Quando ele é preso, ele vai para uma penitenciária onde ele é submetido, se envolve também em outro assassinato, né, uma confusão tremenda, e é submetido a um programa de reabilitação. Mas na verdade esse programa de reabilitação nada mais é do que lavagem cerebral com riqueza de crueldade. E com a participação nesse programa de reabilitação, ele vai ter a oportunidade de, em 15 dias, voltar à sociedade, completamente transformado. Ele se empolga, participa desse programa sem saber que o aguarda é uma verdadeira sessão diária de tortura. Então, é um livro muito denso. O autor não poupa detalhes dos estupros, dos homicídios. E o interessante é que o personagem principal, ele é um homem culto. É um adolescente aficionado por música erudita. É um adolescente que tem, assim, realmente uma característica de grande, vamos dizer assim, enfermidade mental. Parece ao leitor que ele é portador de múltiplas personalidades. Interessante também a trajetória de Anthony Burgess. Ele era inglês, morreu com mais de 70 anos, mas em um determinado momento da sua vida ele foi diagnosticado com um tumor cerebral incurável e só teria apenas 1 ano de vida. Então, diante desse diagnóstico avassalador, Anthony Burgess ele vai viver uma vida reclusa com sua esposa e procura escrever o maior número possível de obras para que quando ele morresse, os direitos autorais ficassem para sua esposa. Mas o fato é que o diagnóstico foi equivocado. Ele viveu até mais de 70 anos. Escreveu obras fantásticas, romances, críticas, traduções, ensaios, mas nenhuma das obras posteriores de Anthony Burgess se compara a essa que ele escreveu no momento em que ele havia sido diagnosticado com um câncer incurável. Supostamente estaria condenado à morte. O fato é que ele não só não morreu, como sua esposa morreu primeiro que ele. Ela morreu de cirrose hepática na década de 60 e ele viveu até os anos 90. Escrevendo, produzindo. E o interessante dessa obra, ela é uma obra extremamente complexa. Muito embora a gente observe essa capa inocente da editora Aleph, muito bonita por sinal, muito bem feita, é um elogio que faço, é colorida, alegre, mas na verdade é uma obra de difícil compreensão. Por quê? Porque Anthony Burgess era um linguista. Ele era estudioso de diversos idiomas. Então, para escrever essa obra, ele criou um dialeto, uma mistura de inglês e russo, né, em que os personagens da gangue, especialmente o autor, eles se comunicam. Então, utilizando essas expressões, são expressões difíceis, não tem um dicionário
vamos dizer assim, convencional, que nós possamos consultar para entender o significado das palavras. Então a editora, preocupada com a compreensão do leitor, criou no próprio livro um apêndice, por assim dizer, em que há um verdadeiro dicionário para que o leitor possa consultar esses termos que são tão complexos. Então, assim, o nome do dicionário eles colocaram Glossário Nadzat. Então, é muito... É um livro, assim, que você não consegue ler, sentar e ler de uma vez só, porque você a todo instante tem que consultar o significado das palavras, né? Ele usa termos muito... ele criou esse dialeto próprio, uma mistura de inglês e russo, que é o dialeto utilizado pelos personagens. Então, a compreensão do texto, ela não é simples. A história também é uma história densa, chocante. O autor não poupa detalhes, inclusive dos crimes cometidos pelo personagem principal, inclusive os estupros. Então, é muito delicado, mas vale a pena a consulta. Vale a pena conhecer o autor, vale a pena conhecer essa obra. Inclusive, é um filme muito interessante que foi baseado nessa obra, do diretor Stanley Kubrick, cineasta fantástico, esse livro, Laranja Mecânica, esse filme. Então, vale a pena ler essa obra, refletir. É uma obra de ficção classificada como distopia. E fica a dica de leitura para os próximos dias. Preparem o estômago, preparem a mente, leiam com a cabeça aberta, sem julgamentos. Mas vale a pena para reflexão, vale a pena para que o leitor... Interessante, inclusive, que a gente lendo esse livro hoje, ele foi escrito na década de 60, salvo engano, década de 40, 60, mas ele é extremamente atual. Então, aquilo que foi distopia algumas décadas atrás, hoje, na verdade, não chega a ser tão espantoso. O que espanta nesse livro realmente é a riqueza de detalhes, a crueldade, o terror, mas é uma oportunidade de reflexão ao leitor. Então, leiam Anthony Burgess, leiam Laranja Mecânica, deixem suas sugestões, se inscrevam no meu canal no YouTube e até breve. Que Deus os abençoe. Que assim seja.